Olá, senhor. Olá, senhorita. Vamos nessa aula ampliar nosso conhecimento acerca da resistência elétrica e compreender como tipos de materiais e suas dimensões influenciam na resistência elétrica. Para tal, iniciamos com o conceito de resistividade. A resistividade ρ é a resistividade do material. A resistividade é uma característica intrínseca dele, ou seja, está relacionado com os elétrons livres e sua mobilidade. O conhecimento maior dessa grandeza exige um aprofundamento, não necessário para essa aula. A resistência elétrica R é diretamente proporcional à resistividade elétrica e ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior o deslocamento que os elétrons necessitam percorrer dentro do material. Portanto, maior a resistência imposta à sua movimentação. Mas a resistência elétrica R é inversamente proporcional à área da seção transversal. Quanto maior a espessura desse material, quanto mais grosso ele for, menor a resistência elétrica, pois aumenta o espaço proporcionado para a movimentação dos elétrons, diminuindo as colisões entre eles. Reorganizando essa expressão, podemos determinar a unidade de medida de resistência elétrica ρ. Nesse caso, a medida de resistência R é dada em ohm, a unidade de área metro quadrado, a unidade de comprimento metro, portanto, no sistema internacional, ρ é dado por ohm vezes metro. Muitas vezes utilizamos com ohm vezes centímetro ou também ρ vezes milímetro quadrado dividido por metro. Na aula passada, na primeira lei de Ohm, falamos de resistor ôhmico, aquele resistor cuja resistência elétrica é constante, independente da temperatura. Mas isso não é verdade em grande parte das situações. A dependência da temperatura está relacionada à variação da resistividade com a variação da temperatura, dada por essa expressão aqui, onde ρ é a medida da resistividade elétrica em um determinado ponto, de acordo com uma comparação com a resistividade numa temperatura de referência, nesse caso, de 20 graus Celsius. Assim, teremos uma resistividade quando tivermos uma temperatura maior ou menor que essa temperatura de referência, onde α é o coeficiente de temperatura. Podemos reorganizar ρ e substituir nessa expressão ρ como sendo resistência elétrica vezes área dividido por comprimento e podemos obter a relação entre resistência elétrica e temperatura, onde resistência elétrica R0 é a resistência em uma determinada temperatura de referência, novamente com 20 graus Celsius. Para fixar o conceito, vamos resolver um exemplo, onde aqui eu tenho um material no qual ele tem um comprimento de 20 metros, uma seção transversal de 2 milímetros quadrados e é atravessado por uma corrente de 10 amperes quando aplicado uma DDP de 100 volts em suas extremidades. Inicialmente, podemos determinar a resistência elétrica desse corpo através da primeira lei de Ohm. R igual a DDP, U, tensão elétrica, dividido pela corrente elétrica. Lembrando que, nesse caso, esse material aqui ele é um resistor ôhmico. A temperatura não vai afetar a sua resistência elétrica. Então, por isso que estamos utilizando essa expressão. Assim, a resistência elétrica desse material vale 10 ohm. Com isso, podemos determinar a resistividade elétrica ρ desse material, onde eu tenho R igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. A resistência R determinamos aqui em cima com 10 ohm. ρ, resistividade elétrica, quero determinar, vezes o comprimento desse fio ou desse material, 20 metros. E resistividade elétrica, nesse caso, 2 milímetros quadrados. Perceba que eu não estou deixando no sistema internacional. Assim, qual é a unidade de medida que vai sair no final, que nós teremos como resultado? Simplificando 0 com 0 e 2 com 2, a resistividade será dada por 1 vezes ohm
vezes milímetro quadrado dividido por metro, que foram as unidades que entraram no exercício. Posso modificar para outras unidades. Por exemplo, vou transformar metro em milímetro. 1 metro tem 1000 milímetros. Simplifico nesse caso quadrado com milímetro, eu vou ter que a resistividade elétrica pode ser dada também como 10 a menos 3 ohm vezes milímetro. Posso transformar nesse caso para centímetro, que nesse caso seria transformando milímetro para centímetro. 1 centímetro tem 10 milímetros, portanto, 1 milímetro para centímetro, 10 a menos 1. Rho, resistividade elétrica, dado por 10 a menos 4 ohm vezes centímetro quadrado.